Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Bom, irmãos, se 2026 é um ano de multiplicação extraordinária, como isso se manifesta na minha vida? Como isso se manifesta na sua vida? Acontece com você? A primeira coisa a avaliar é: como está a minha realidade hoje? O que eu tenho de recursos na minha vida, dentro da minha casa? E quando eu falo de recursos, não são recursos materiais apenas, também, mas a minha realidade familiar, a minha realidade emocional, a minha realidade no trabalho. Será que eu tenho o suficiente para viver isso que o pastor está falando, de uma multiplicação extraordinária? Será que eu tenho os recursos suficientes hoje para isso? Então olha para você, olha para a sua casa, olha para a sua realidade e faça essa avaliação. Eu tenho os recursos necessários na minha vida hoje? Quem aqui, olhando para a sua vida, consegue identificar que não tem os recursos necessários? Ou seja, segundo a minha realidade hoje, eu não tenho possibilidade de viver esse ano extraordinário. Quem aqui chega a essa conclusão? Levanta a mão assim. Isso. Então eu quero dizer uma coisa para você que identifica que você não tem o que é necessário. A mensagem de hoje, ela é uma direção direta do céu para você. É quando esse pouco que você tem, ou quase nada, que você chega à conclusão. É quando isso se encontra com a obediência. O que isso proporciona? Quando pouco se encontra com a obediência, o que acontece? Quem quer ouvir a voz de Deus aqui essa manhã? Vamos ver isso na palavra? 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 1, é o texto que nós vamos ler. Quando pouco, ele encontra a obediência. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Guarda isso aqui: o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem seus servos. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou continuar a ler o texto, é só para eu poder abrir um parênteses aqui. Então essa mulher, ela chama o profeta e ela fala: o meu marido, que era temente a Deus e servia a Deus, ele morreu. E ele acabou deixando, eu vou abrir mais aqui, ele acabou deixando dívidas para nossa casa, por isso o credor está vindo aqui cobrar. Primeira coisa aqui do parênteses: esse homem aqui que morreu, ele era temente a Deus, sim ou não? Ele servia a Deus, sim ou não? Mesmo temente a Deus e servindo a Deus, ele criou problemas para a sua própria casa. Existem pessoas que temem a Deus, amam a Deus e servem a Deus, e criam problemas para a sua própria casa.
Esse homem fez isso. Agora, ele morreu. E a mulher, ela precisa agora resolver esse problema. Então, vamos continuar lendo a história. Ela precisa resolver. Porque o credor bateu lá na porta da casa dela e falou: ó, você tem dinheiro para pagar a dívida? É como se fosse o agiota. Era o agiota da época. Você tem dinheiro para pagar a dívida do que o seu marido ficou pegando emprestado? Não, não tenho. Então, os seus 2 filhos vão ser levados para poder servir como escravo. Olha o que acontece. E Eliseu disse para essa mulher: o que eu posso fazer? Diga para mim o que você tem aí na sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Outro parênteses aqui, eu gosto de ficar lendo a Bíblia, vem umas revelações assim, isso acontece no meu tempo com Deus. Alguém pode dizer aleluia? Nada disso aqui está no meu esboço, mas lendo a Bíblia em casa é assim que acontece. Diz aqui que o profeta perguntou assim: o que você tem em casa? E ela falou: eu não tenho. Será que não tem mesmo? Será que não tem mesmo? Quando você está com um problema e o pastor ou o líder usado por Deus fala para você assim: tá aí, você já fez tudo o que poderia fazer? O que normalmente a pessoa faz? Já fiz tudo, não dá para fazer mais nada. Será mesmo? Foi o que essa mulher falou. Eu não tenho nada. Aí ela pensa direito, cutuca o seu vizinho e fala para ele assim: pensa direito, irmão, pensa direito, calma aí. E ela fala: não, eu tenho uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, ela, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: pega outro vaso. E ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse a ele: vai, vende o azeite, pague a sua dívida e tu e o teu filho vão viver do resto. Aqui acontece uma multiplicação extraordinária, aleluia. O problema dela inicial era apenas uma dívida, mas Deus não resolve só o problema da dívida. Deus resolve o problema da dívida e dá provisão para o resto da vida inteira. Isso é multiplicação extraordinária, aleluia. Você pode estar orando a Deus para Deus resolver um problema de dívida. Esse ano Deus não vai resolver só o problema de dívida, Ele vai resolver o problema de dívida e ainda vai trazer uma bênção extraordinária para a sua família e para a sua casa. É só você agir da maneira certa. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Pode aplaudir ao Senhor. Meus irmãos, esse texto mostra essa mulher sem recursos, sem saída para o seu problema, sofrendo uma grande ameaça de perder os seus 2 filhos. O que essa mulher precisava? Ela precisava de um milagre, de uma provisão. E esse milagre e essa provisão, ele se manifesta depois que ela obedece à direção de Deus que veio através do profeta. O pouco que ela tinha ou quase nada, isso se junta
com um processo de obediência. E então o milagre acontece. O que aprendemos aqui? Nesse processo de obediência dessa mulher. Porque eu vou falar uma coisa de mim. Para mim, se eu já tiver prometido e garantido o resultado, fala para mim o que tiver que obedecer, que eu obedeça. Isso para qualquer área da vida. Se alguém falar assim, ó, passo 1 faz isso, passo 2 faz... Eu fecho os olhos e faço, amigo. O que eu preciso é entender, ser claro para mim o que tem que fazer, que eu não tenho problema nenhum em obedecer. Tem gente que tem. Tem gente que tem porque quer obedecer só aquilo que lhe é conveniente. Eu, se já tem determinado o que vai acontecer, não tem problema nenhum. Eu fecho os olhos, mesmo que vá doer, mesmo que vai machucar, e vou. Vamos avaliar esse processo com essa mulher. Primeira coisa nesse processo, para ela ter clareza do que Deus iria direcionar ela a fazer através do profeta, ela precisa reconhecer e admitir a sua situação atual. Por isso o profeta pergunta, fala, você está com esse problema para resolver, mas o que você tem hoje na sua casa que possa te ajudar a resolver esse problema? O que você tem? Qual é a sua realidade? Fala a verdade sobre isso. A orientação de Deus para nós vem quando nós somos transparentes e falamos a realidade. Então, qual é a sua realidade hoje familiar? Está tudo bem com você mesmo em casa? As coisas estão indo bem? As coisas estão indo muito mal? Como é que está? Porque, quer ver um exemplo de alguém que erra? E aí, como é que estão as coisas lá? Mais ou menos. E se você parar para pensar direitinho, não está mais ou menos não, está muito ruim. Qual é a realidade da sua vida espiritual? Está tudo bem em sua caminhada com Deus? Você está bem com Deus? Você está buscando e se alimentando de Deus, da sua presença, e está bem espiritualmente? Ou não está? Qual é a sua realidade hoje financeira? Está tudo tranquilo lá? O primeiro passo é você admitir como que você está, mesmo que esteja tudo muito mal. Essa mulher, ela diz, eu não tenho nada. E depois que ele fala, dá uma avaliada se é nada mesmo. Porque você precisa ser certeira na sua avaliação para Deus poder direcionar o processo de milagre como vai ser. Aí ela diz, eu só tenho só um pouquinho de azeite. Meu irmão, você vai no médico, pensa comigo. O médico, para ele trazer solução para a sua enfermidade, ele precisa que você fale a verdade. Ele precisa que... Tem gente que tem medo do médico mandar você fazer coisa que você não quer fazer. Tem medo do médico mandar você tomar um remédio que você não quer tomar. Aí sabe o que você faz? Você oculta a sua realidade, oculta algumas coisas que você está sentindo, que você está passando. Você está enganando a você mesmo. Como Deus vai fazer um milagre na sua vida se você não mostra a sua realidade? Porque é através da sua realidade que vai vir a direção certeira para você obedecer ou não obedecer. Quem está entendendo isso aqui, diga amém, irmão.
Segunda coisa que eu vejo aqui no processo de milagre dessa mulher é que ela, quando ela se depara com um problema, ela vai pedir ajuda. Diz o texto que nós acabamos de ler, que ela foi até o profeta Eliseu para pedir ajuda. E por que ela foi para o profeta Eliseu? Porque o profeta, ele representava a Deus. Antigamente, não se tinha um acesso a Deus, você pode ter o acesso a Deus na sua casa. Eles precisavam ir para o profeta. Você pode ter acesso a Deus lendo a Bíblia na sua casa. Essa mulher, ela pede ajuda. Você está pedindo ajuda e está pedindo ajuda à pessoa certa? Você está contando o seu problema para a pessoa certa? Porque não tem como você experimentar um milagre que você necessita se você não pede ajuda para Deus. Você sai contando do seu problema para todo mundo, mas você não para ajoelhar lá no seu quarto e falar: Deus, eu estou com o meu coração assim, essa é a situação que eu estou vivendo. Você não fala com Deus. Tem gente que vai para redes sociais e conta seus problemas nas redes sociais, coloca as suas insatisfações nas redes sociais, mas não fala para Deus. Quando você fala para Deus em oração e você abre o seu coração, você criou a ponte para que o Espírito Santo ele possa te dar o passo a passo do que você tem que fazer para você obedecer. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa mulher, ela pede ajuda. E eu vejo uma outra coisa aqui bem importante, é que ela pede ajuda ao profeta, e o profeta, ele orienta ela no processo do milagre. Fala para o seu vizinho: no processo de obediência para o milagre, pedir ajuda para pessoas. O que o profeta fala para ela? Vai para os seus vizinhos e pede vasos emprestados. Só que a ajuda para as pessoas, ela foi depois que ela recebe a orientação de Deus. Ou seja, primeiro ela pede ajuda a Deus, e depois Deus orienta quem são as pessoas que ela vai pedir ajuda. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Porque você não pode fazer o contrário. Você pede ajuda para um monte de gente que não pode resolver seu problema, gente com a situação pior que a sua, mas você não pede para Deus. Então primeiro você pede para Deus, e aí Deus vai falar: isso que você está precisando, você vai encontrar pedindo ajuda para essa e para essa pessoa. Porque você não pode pedir ajuda para pessoas erradas. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Se você pedir ajuda para pessoas erradas, você pode atrapalhar e piorar ainda mais a sua situação. O profeta orienta: vai e você pede vasos emprestados lá nos seus vizinhos, pede ajuda para eles. Aqui me traz uma coisa que nós precisamos avaliar, meus irmãos. Essa mulher, para pedir ajuda para os vizinhos e os vizinhos ajudar, ela tinha que ser uma pessoa boa de relacionamento, sim ou não? Porque se ela não é boa de relacionamento, ela vai na casa: Dona Maria, tudo bem? A senhora tem uma vasilha para me emprestar? A Dona Maria olha e fala assim: essa mulher fofoqueira, encrenqueira, vindo me pedir ajuda? Pergunta para o seu vizinho: você é um amigo legal ou você é uma encrenca nos seus relacionamentos?
Por favor, alguém pode dizer um aleluia aqui? Porque olha só, se você for ruim de relacionamento, aonde você está, você cria problema com as pessoas. Você é uma encrenca em qualquer grupo que você se enfia. A hora que você pedir ajuda vai ser difícil para você, tá? Essa mulher consegue ter a ajuda dos seus vizinhos, porque ela era boa de relacionamento. Eu valorizo demais, irmãos, e amo a nossa forma de ser igreja, que é totalmente bíblica, de reunir no templo e nas casas. A nossa igreja hoje reúne mais ou menos 1.900, 2.000 pessoas na semana. E pode crescer, aliás, vai crescer para 4, 5, 6, aleluia. E nós não vamos perder essa característica de família e de relacionamento, porque eu entendo o valor disso para que os milagres de Deus se manifestem em nosso meio, nas nossas vidas. Aí eu quero saber aqui, você já faz parte de uma célula, irmão? Você não imagina a quantidade de ajuda e de oração que você pode receber fazendo parte de uma célula. Você que já faz parte de uma célula, seja uma bênção para a sua célula, não seja uma encrenca lá não, tá? Alguém diga aleluia. Porque Deus faz um milagre na nossa vida usando pessoas. Usando pessoas. Deus usou os vizinhos dessa viúva para que os vizinhos fizessem parte do processo do milagre que ela recebe. Pessoas. Terceira coisa que eu aprendo nesse ato de obediência dessa mulher é que quando o profeta pergunta: você tem alguma coisa em casa? Ela fala nada primeiro, depois ela faz dá uma conferida e ela fala: não, eu tenho aqui um pouquinho de azeite. O que o profeta fala? A gente vai trabalhar com esse pouquinho. Diga para o seu vizinho: Deus vai trabalhar com esse pouquinho. O profeta perguntou: o que você tem em casa? E Deus está perguntando para você: o que você tem? Qual é o pouquinho que você tem? Deus quer trabalhar com esse pouquinho. Você precisa avaliar, porque o pouco com Deus é muito. Você só precisa apresentar a Ele e obedecer a instrução dEle. O que é esse pouquinho? Avalia. Você pode estar perdendo o foco, porque você não está valorizando o pouquinho que você tem, que Deus pode multiplicar. Olha esse pouquinho. O que atrapalha a gente é a comparação, porque a gente fica olhando o que o outro tem e não consegue enxergar o pouquinho que está na nossa mão, que Deus pode trabalhar e fazer uma multiplicação extraordinária acontecer. Então olha para esse pouquinho e começa a valorizar esse pouquinho, porque Deus quer trabalhar com isso. Pensa, irmão, o que você tem? Olha dentro da sua casa, o que você tem lá? Olha a sua volta, as pessoas que você tem, olha, elas parecem insignificantes, pouquinhas. Olha direito, olha o que você tem. Deus quer trabalhar isso, mas a gente precisa identificar o que é o pouquinho que eu tenho. Quando ela apresenta o pouquinho que ela tem para o profeta, aí começa a vir a direção direta. A direção para você obedecer a Deus
ela vai vir quando você identificar o pouco que Ele quer trabalhar com você. Identifica o pouco e você vai apresentar para Deus. É isso. Lembra a multiplicação dos pães e peixes? A primeira coisa que Jesus quer fazer antes de multiplicar é identificar o que tem. O que nós temos? Aí alguém fala, temos 5 pães e 2 peixes, então traz o que a gente tem. Você precisa identificar o que eu tenho hoje. E depois que identifica e apresenta, então começa a direção para ela obedecer. A direção começa da seguinte forma. Versículo 4 e versículo 5. Então você vai entrar, vai fechar a porta sobre ti. Aliás, vamos ler do versículo 3 em diante. Bota na tela para mim. Então você vai pedir os vasos emprestados para os seus vizinhos. Não pede poucos. Uma multiplicação extraordinária depende da expectativa que eu gero do que é essa multiplicação extraordinária. Se você pensar pequeno, Deus vai te dar o pequeno. Se você pensar médio, Deus vai te dar o médio. Se você pensar gigante, Deus vai te dar gigante. Pede muitos vasos. E depois que você pedir os vasos emprestados para o seu vizinho, entra, fecha a porta sobre ti, sobre os seus filhos e começa a deitar azeite em todos os vasos. Aqui começa a orientação. E a orientação número 1 é: você precisa se movimentar. Já identificou o que tem? Agora levanta e vai se movimentar. Uma vez que você identificou o que Deus quer trabalhar, você precisa agora agir. Você precisa agora se mover. Você precisa agora fazer o que precisa ser feito, porque nós acabamos impedindo o milagre de Deus de acontecer, porque não fazemos o que é preciso ser feito, que Ele já mandou fazer. E o que acontece que nos faz impedir esse milagre de acontecer? Sem fazer o que Deus mandou a gente fazer. Porque a gente não quer obedecer, sabe o que a gente faz? A gente fica assim, deixa eu pegar mais uma confirmação. Confirma, Senhor. Ainda não é a hora, Senhor, ainda não é a hora. Eu ainda preciso entender como é que Deus quer. E o tempo vai passando. E a gente acha que está enganando a Deus, mas a gente está enganando a gente mesmo. E o maior problema disso, irmão, é a nossa vida não sair do lugar e a gente querer depois colocar a culpa em Deus. Deus não faz nada. Eu oro, eu busco, eu faço e Deus não faz nada. Não tem nada a ver com Deus não fazer nada. É você que não está obedecendo o que Deus está mandando você fazer. Faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala para ele: eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Essa mulher precisa agir. Agir obedecendo, colocando a fé em ação sem questionar. Porque você não vê aqui nessa história a mulher, na hora que o profeta falou: vai lá, pede vasos emprestados para o seu vizinho e você vai jogar o azeite aqui e vai jogar para o outro vaso. Aí pensa só, se é hoje aqui conosco aqui, mas como é que isso vai acontecer? Eu não estou entendendo.
É um pouquinho. Eu não entendi. Vai pegar lá vaso vazio no vizinho, vai pegar azeite. Não, eu não entendi. Fala para o seu vizinho, não é para entender, é para obedecer. Você entende por que o milagre não acontece, irmão? Você entende isso? Ela precisa obedecer, e dentro desse processo de obediência, ela tem que ir nos vizinhos, pegar os vasos emprestados e depois fechar a porta. No meio do processo do milagre, faz parte da obediência fechar a porta. Por que fechar a porta, pastor? Porque nem todo mundo vai entender o que você está fazendo como obediência ao que Deus mandou fazer. Se os vizinhos têm acesso à porta aberta, ia falar, essa mulher tá doida da cabeça. Você entende que o milagre, irmão, domingo passado nós falamos sobre Ismael e sobre Isaac. Isaac é o milagre que Deus realiza onde naturalmente não se explica. Não, você quer um Ismael, você quer explicar o que você vai receber, ou você quer que seja inexplicável? O que você quer? O que você quer, irmão? Isaac nasce com Abraão na sua velhice, 99 anos. Sara, sem conseguir conceber. O que Deus faz aqui não tem explicação. E é esse tipo de milagre que eu estou orando e quero viver junto com você nesse ano 2026 aqui na nossa igreja, irmão. É coisa que não dá para explicar, mas coisas que não dá para explicar vai exigir de nós uma obediência que as pessoas não vão entender. Não vão. E por que as pessoas não vão entender? O que temos que fazer? Diga para o seu vizinho, fecha a porta. Fecha a porta. Porque pessoas que te amam, que querem ver seu bem, pessoas que não são más, elas, por não entender o que Deus está mandando você obedecer, elas podem atrapalhar o processo do milagre. Marcos capítulo 5 conta a história da filha de Jairo. Ela estava morta, deitada num leito. Jesus é chamado por Jairo para orar e resolver o problema da sua filha. Quando Jesus chega no quarto onde a menina estava, a primeira coisa que Jesus fala para Jairo: tira todo mundo do quarto, só vai ficar eu, você, sua esposa e Pedro e Tiago. Quem estava no quarto daquela menina? Eram os parentes, eram os amigos próximos, eram pessoas de relacionamento do Jairo, gente boa. Mas Jesus fala para Jairo: tira todo mundo do quarto e fecha a porta. Fala para o seu vizinho, fecha a porta. Porque esse pessoal pode atrapalhar o milagre de restauração da vida dessa menina. Meu irmão, faz parte da nossa obediência fechar as portas, principalmente para pessoas que você sabe que esfria a sua fé e te desanima na sua caminhada.
Por que você não fez isso ainda? Fala para mim. Vira e mexe, você está frio de servir a Deus na igreja. Vira e mexe, você está querendo largar tudo. Vira e mexe, você está querendo jogar a toalha e não fazer mais nada e até sumir da igreja. E isso é um ciclo, uma hora, você dá uma melhoradinha, depois vai lá de novo, depois você dá uma melhoradinha, depois vai lá. Por que isso acontece? É porque você não teve coragem de fechar a porta para algumas pessoas que você tem que fechar. Você vai obedecer a Deus ou vai continuar fazendo a sua própria vontade? Se você quer viver o milagre de Deus, você vai precisar de abrir mão da sua vontade, obedecer a Deus e fechar a porta para quem Deus está mandando você fechar. Fecha a porta! Entra você e os seus filhos e fecha a porta. Essa mulher não tem problema nenhum para obedecer a Deus. Você tem problema para obedecer a Deus. Essa mulher, ela tem disponibilidade para obedecer a Deus, porque quando você obedece, o céu responde, irmão. A obediência é a linguagem que o céu entende, irmão. Deus não responde a intenções, Deus não responde a sentimentos, Deus não responde a discursos bonitos, Deus responde a obediência, irmão. O milagre de Deus não veio na hora que ela clama. Preste atenção aqui. O milagre de Deus não veio na hora que ela clama pedindo ajuda. O milagre de Deus veio na hora que ela obedece à instrução que ela recebe. Então você talvez está clamando e está cansado de clamar. E o milagre não chega. É porque você não obedece o que Deus mandou você obedecer. O que mais eu aprendo aqui nessa história dessa obediência dessa mulher é o resultado da obediência dela. O resultado da obediência dela proporciona uma multiplicação extraordinária que resolve 3 problemas. 3 problemas são resolvidos. A obediência dela, em primeiro lugar, quita a dívida que ela tinha. Essa dívida que ela tinha era uma situação que tinha vindo do passado. A sua obediência a Deus, ela pode resolver pendências que você tem até hoje, que vem do seu passado. E até hoje perturba a sua vida. A sua obediência, ela pode resolver situações do passado. A segunda coisa que proporciona, pelo ato de obediência, essa mulher é preservar o presente. O que é o presente? Os filhos dela. Os filhos dela iam ser levados como escravo. Ela ia perder a maior alegria que uma mãe ter, crescer, ver os seus filhos crescerem do seu lado. A obediência dela resolve uma situação do presente. Acalma a tempestade, aquieta o mar. Você está com uma tempestade no presente hoje? A sua obediência, ela pode
aquietar essa tempestade e preservar coisas que a tempestade está querendo destruir em você. A sua obediência, ela aquieta a tempestade do presente. Observou isso? Resolve o passado, cuida do presente e, em terceiro lugar, o ato de obediência dessa mulher garante o seu futuro. Vai, vende esse azeite que você conseguiu experimentar de multiplicação nos vasos, paga a sua dívida, resolve o seu passado, e a partir de agora vocês vão viver do que vai sobrar, você e os seus filhos. O seu futuro está garantido. O ato de obediência resolve o passado, abençoa o presente e garante o futuro. Isso é quando o pouco se encontra com a obediência, meu irmão. Oh! Meu Deus, nos ajuda a obedecer. Meu Deus, nos ajuda a seguir a sua instrução, para que esse ano de multiplicação extraordinária não sejam só palavras que saem dos nossos lábios, mas sejam acontecimentos reais que se manifestem em nossas vidas e em nosso meio, Senhor. Nos ajuda a te obedecer. Por favor, fique de pé.